Vamos fazer uma aplicação simples. Um botão aciona uma lâmpada, conta 3 segundos e liga o motor. Aqui a gente tem a possibilidade de colocar um comentário na linha. Então, primeira linha de programação. Se eu quiser desabilitar, é só dar um Shift Ctrl C ou habilitar Shift Ctrl C. Ou clicar aqui, nesse ícone aqui. A mesma coisa para contato. Então, se eu quiser colocar um comentário, eu habilito aqui. Só que antes eu tenho que colocar o endereço do meu bit. Por exemplo, eu vou usar o botão na entrada X0 do meu CLP. Então, coloco o X0 e aqui eu coloco o comentário. Correto? Vamos usar esse botão para ativar um bit qualquer. Vou colocar o bit M1. Certo? Se quiser fazer um selo, adicionar uma nova linha, vou colocar esse bit M1 para acionar outro bit. Faço um selo aqui também. E esse bit vai desabilitar o bit de cima. Então, o X0 vai habilitar o meu M1, que vai habilitar meu M2 e vai desligar o M1 em cima. Então, vou adicionar mais uma linha, colocar o meu bit M2, meu ponto de memória, para adicionar, para ativar a saída M10. Esse bit nós vamos usar para ativar a nossa lâmpada, para ligar a nossa lâmpada. Mas vamos criar outra pool, agora com o nome saídas. E vamos declarar esse bit para ligar direto a nossa saída. Eu vou usar a saída Y13. Eu não preciso colocar nada além do bit para ligar a minha saída Y13. A pool ela só organiza, ela só divide o programa por partes. Ela não é um outro programa. Então, se eu criei o bit em uma pool, eu posso usar tranquilamente esse bit em outra pool. Depois de acender a lâmpada, nós vamos contar 3 segundos e ligar o motor, correto? Então, esse mesmo bit que ligou a minha lâmpada, eu vou declarar ele aqui. E colocar um temporizador. O temporizador eu nomeio ele como TMR. Ele no S1 eu vou nomear o meu temporizador. No caso eu estou usando o temporizador 0. Eu coloco aqui P0. E no S2 eu vou colocar o tempo. Se eu quiser 1 segundo eu vou colocar 10. Se eu quiser 2 segundos eu vou colocar 20. Se eu quiser 3 segundos eu vou colocar 30. Então eu vou colocar 30. Ou se eu quiser, eu posso colocar direto o TMR e colocar o nome do meu temporizador. No caso TMR T1. Ele já adiciona com o nome. Vamos usar o contato desse temporizador T0 para ligar outro bit. Então a gente volta. Vamos dividir esse aqui, temporizador, em outra pool também. Então vamos criar aqui temporizador
E aqui a gente coloca o bit M10 e o TMR T0. 3 segundos, aliás. Aí o contato desse temporizador a gente coloca aqui. Então, vou colocar um end T0. E vou colocar a memória M15. Opa, vou colocar ela como saída. Então vou salvar na memória M15. E a minha memória M15, que vai ser ativada após os 3 segundos do temporizador, eu vou colocar para ligar o meu motor. Então eu vou em saídas novamente, crio outra network e coloco o contato do meu M15 para ligar meu controle. Vamos usar o mesmo exemplo do outro DDR-VI. Vamos dizer que vamos dar 4 voltas com a resolução de 2000 pulsos do nosso drive em 2 segundos. Então a frequência de 400. No canal 1, então Y0 e Y1, pulso e direção. Supondo que isso fosse usado em uma IHM e precisasse ser alterado o valor de voltas, então eu usaria o D0, por exemplo. O D0 seria um registrador. Então, esse endereço iria no campo na IHM, onde eu iria inserir o meu valor. E vamos explicar direitinho na próxima aula de DOPSoft. Mas em Device Comment List, nós temos todas as nossas nomenclaturas do programa. Então, X eu usei aqui, declarei o X0 como minha entrada. O Y, eu estou usando o Y0 e Y1 e o Y13. Se eu nomear aqui, colocar como lâmpada, vai aparecer lá na minha saída, lâmpada. Aqui eu estou usando D0, então isso é bom atentar, porque para cada CLP ele muda. Então aqui no manual do SV eu tenho minha quantidade de saídas, de entradas, aliás, minha quantidade de saídas, minhas memórias, quais delas são especiais ou não. Então aqui está dizendo que do 1000 ao 1999 eu tenho memórias especiais. Aqui o timer, eu tenho o timer do T0 ao T199, 200 pontos. Essas memórias aqui, esses temporizadores, aliás, são de 100 milissegundos. O temporizador do T200 ao T239 são de 10 milissegundos. E os temporizadores de 1 milissegundo, o T246. Correto? Mas isso é bom se atentar porque cada CLP é de um jeito. Então eu estou usando a memória D de registrador. Então aqui do D0 ao D199 eu tenho 200 pontos para usar no geral. Mas eu tenho também as especiais. Se não tiver o manual, também dá para ver por aqui. Device Comment List. Então aqui eu tenho dizendo quais são as memórias que já estão ocupadas, no caso o registrador que está ocupado, que são as especiais, que lá era do D1000 ao D1999. Aqui, por exemplo, em memória, o M1000 tem que estar ocupado. Aqui, ó. Também, esses são especiais. Então, por exemplo, se eu quiser usar o temporizador
T64. A partir do... eu preciso de um bit especial para permitir eu usar esse temporizador fracionado. Então no manual eu venho, olho qual memória eu preciso selecionar para ativar esse temporizador fracionado. No caso, vamos usar o exemplo lá de 4 voltas mesmo. Para mandar o programa, eu preciso ir em ConGR, que é esse programinha que fica aqui no canto, que ele deve ser instalado junto com esse SPSoft. Eu venho em ConGR, vou deletar o que tem aqui, vou adicionar outro. Eu venho, escolho minha comunicação, se você for fazer comunicação RS232 aqui, e em Auto Detect eu clico para ele detectar a comunicação. No caso aqui eu estou sem o cabo conectado no CLP, então eu vou colocar um simulador. O simulador, você vai simular o programa e ver os bits acionando durante o programa. Aqui o status está em stop, eu tenho que colocar em start para ativar. Eu venho aqui em Tools, Communication e seleciono o drive que eu coloquei lá no meu ConGR. Dou um OK. Caso você tenha nomeado o seu CLP errado, você pode vir aqui, ó, Change PLC Type e muda. Para fazer o download para o CLP, vai nesse ícone aqui, Download to PLC, ou dar um Ctrl F8. Vai mandar o programa. Você vai escolher programa, selecionar, e vai mandar o programa e comentário. Se você não quiser comentário, só tirar a seleção aqui. Dá um OK. Ele vai mandar pro CLP. Aqui você clica para deixar online. Na hora que ativar, ele vai habilitar os bits e pode acompanhar junto do vídeo. Aqui a gente viu acionando apenas o botão de liga. Isso eu acionei fisicamente. No software, para eu habilitar isso aqui, ele não me permite habilitar uma entrada física. Ele vai dar esse erro. Eu preciso trocar aqui para uma memória. Então eu coloco aqui, por exemplo, o M0. Se eu colocar um M0, por exemplo, se eu colocar um M0, deixa eu descarregar o programa, aí ele vai aceitar. Deseja pausar o programa? Sim. Descarrega. Deseja restartar? OK. Quando eu acionar o bit, não a entrada, aí ele vai fazer novamente. Ativou e acionou o motor. Vamos voltar para o botão físico. E mostrar a saída sendo acionada. E no modo online você consegue monitorar os bits, como vão ser ativados. Acionou a lâmpada, acionou o motor. Agora que já fizemos a programação, vamos para mais detalhes sobre a ligação física no CLP. Antes disso, precisamos alimentar o CLP com 24 volts. Então é no pino abaixo, alimentação. Para o CLP funcionar o programa, precisa estar em modo run, modo de operação. Então a alavanca tem a opção de estar em stop ou run.
as saídas. Obrigatoriamente as saídas desse CLP ela é NPN. Então o comum dela deve ser negativo. Então nessas entradas C0, C1, C2 e C3 deve ser alimentado com um menos 24. No nosso caso, nós usamos as entradas Y0 e Y1. Nós precisamos alimentar o C0 e usamos a entrada Y12, que é no C3. Então a gente precisa alimentar com negativo apenas o C0 e o C3. O C0 e o C3 vão para o negativo da fonte. O Y0 vai para o pulso do seu drive de controle do motor aí. E o Y2 vai para o direção. E o Y12, que é apenas para ligar a lâmpada, vai ligar de um polo na lâmpada e o outro polo no positivo da fonte. Já a entrada digital, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Nesse caso, como usamos a entrada positiva de um botão, nós vamos alimentar com o negativo. Então o SS é alimentado no negativo quando o seu dispositivo, no caso o botão, for alimentado no positivo. Caso o botão seja ligado no negativo, o SS será positivo. Abaixo temos a porta de comunicação RS-232. RS-232 e a 485. Nós usamos a RS-232. Então, o LED escrito RS-232 vai piscar indicando o tipo de comunicação que estamos usando. Obrigado por participar da nossa videoaula. Caso tenham curiosidade, na nossa página do YouTube tem mais vídeos sobre mais alguns produtos da Calatec. E até a próxima.